Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus e hoje veremos o capítulo 35 do livro de Números. Que pontos podemos tirar como destaque para a nossa leitura desse capítulo? Primeiro é que os levitas, eles não recebiam um território como herança ali na divisão das terras em Canaã, mas Deus ordenou que fossem dados aos levitas 48 cidades dentre a herança dos povos das outras tribos ali de Israel. E os levitas deveriam habitar nessas cidades. Junto com as cidades, seriam dados também os seus arredores, que o objetivo era justamente que servisse de pasto também para os animais dos levitas. Então, ali cerca de 900 metros em torno das cidades também fazia parte do território dos levitas. O restante, além disso, aí seria dado como possessão dentre as outras tribos. E se a tribo fosse uma tribo maior, seria tirado deles muitas cidades para os levitas. Já se fosse uma tribo menor, com menos território, seriam dadas menos cidades. O objetivo, um pouco disso daí, é que os levitas se misturassem ali entre o povo e como os levitas tinham a seu cargo o serviço do Senhor, que os levitas ensinassem os filhos de Israel a servir ao Senhor e servissem ali também como consulta a Deus. O segundo ponto é que também foi orientado que se estabelecessem 6 cidades de refúgio. Seriam 3 na terra de Canaã, depois do Rio Jordão, e 3 ali onde eles estavam, que seria, no caso, para as tribos ali de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. O objetivo dessas cidades de refúgio era acolher aquelas pessoas que por acaso tivessem matado alguém sem intenção, por acidente. Então essas pessoas, como existia a lei da vingança, então se um homem fosse morto ou uma mulher, quem quer que seja, um ser humano, alguém próximo a esse se elegia como vingador de sangue e buscaria a justiça. Se encontrasse esse homem, esse assassino, esse homicida, ele teria o direito legal de levá-lo até as autoridades para que fosse morto. Então, para que essa pessoa não fosse morto sem sido dado um julgamento adequado, ele poderia fugir para essa cidade de refúgio para que ali ele esperasse um julgamento justo. Então, temos que essa pessoa ficava nessa cidade de refúgio se fosse absolvida no julgamento. Se ela fosse condenada, ela deveria ser morta. Era a pena por homicídio. Agora, se ela fosse absolvida como se não tivesse tido intenção de matar, ela permaneceria nessa cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E então, assim que o sumo sacerdote morresse, ela retornaria à sua terra de origem, à sua possessão. E temos também aqui nesse capítulo o terceiro ponto, em que era estabelecido que aquela pessoa culpada de matar alguém, ela obrigatoriamente deveria ser morta também. Está aí a partir do verso 30. E essa condenação, ela só era dada devido ao depoimento de 2 ou mais testemunhas. Mesmo se a pessoa matasse com intenção, mas não tivesse ali testemunhas que comprovassem que essa pessoa ela tinha algo contra a pessoa que morreu, ela continuava ali e Deus seria, no caso, o que daria justiça. Mas que pelo depoimento de uma, ou se não tivesse testemunhas, ninguém poderia ser morto. E aí a gente vê que o homicídio, ele não era passível de resgate, ninguém poderia oferecer dinheiro para se resgatar. Mesmo se ele fosse, no caso, condenado, ele deveria ser morto.
E é explicado que a morte era necessária para a expiação pelo sangue derramado, pois é dito que o sangue ele profana a terra. Então, se não fosse expiado, a terra ficaria profanada e Deus, como habitante ali dentro do povo de Israel, seria profanado também. Então, por isso que existia essa legislação. E de certa forma também para coibir as pessoas de procederem mal assassinando seus irmãos. Gostou? Continue estudando a Bíblia conosco, dia após dia.